Que Class bom. Understand. Bom Ah, com dia. saudade do seu understand. E que é Pois é, eu Então tá esqueço. bom. O quarto domingo do mês eu não entro e eu esqueço de avisar. Ah, Eu tenho um compromisso bem na hora, de manhã, sabe? A manhã inteira. Aí não dá para entrar. é, então tranquilo. Então vamos lá, gente. Época de transição, né? Capítulo 21. Época de transição. O que que nós vamos aprender com Emmanuel nessa época de transição? A gente está vendo aí um grande movimento, né, da igreja, e aí vem agora um momento importante, que é com relação a Lutero, ao surgimento da igreja presbiteriana, né? Vamos chamar assim, e, e aqui a gente vai ter um momento importante na história, né? E é uma época de transição da igreja, transição do movimento de libertação, onde a subjugação era muito na França, e aí a gente vê, porque a Europa a gente tem que entender que ela é um conjunto ali, quase que de estados, né? Poderia ser Estado europeu, né? Igual os Estados Unidos da América, Estados Unidos da Europa. É mais ou menos isso, só que são países, né? Então, de certa forma, o que que a gente vai perceber aqui? Um momento importante para a libertação, né, do povo, do pensamento. A gente teve o iluminismo, que vem ajudar a reforma do pensamento, mas aí a gente tem esse momento aqui interessante que, que vai marcar um. Eu até acho interessante que foi em 1521, o Brasil já tinha sido descoberto, né? E depois de o Brasil ter sido consolidado, a América também, em 1857 vem uma outra revolução, de certa forma, uma outra espada que está levantando, que é o Espiritismo. Veio aí a igreja sendo dividida entre o protestantismo e a igreja católica, e depois a gente ainda tem um momento, em 1857, que é o Espiritismo. Então tem uma ação do alto programando tudo isso, né? Mesmo que não seja propriamente o espiritismo, mas existe uma maneira desse conhecimento, dessa verdade pelo espiritismo está chegando, né? Talvez a modificação da própria igreja, do pensamento, a quebra de ideias, né? Então, eu acho que contribuiu para chegar ao Espiritismo. Se o Espiritismo tivesse chegado antes disso, vocês acham que teria um efeito? E se o Espiritismo chegasse em 1500, na época do Brasil, eu creio que o Espiritismo não teria a mesma força, não teria o mesmo sucesso que teve. E logo, logo, mais à frente, a gente vai chegar em Kardec, que a gente está trabalhando nessas ideias, vai chegar lá no Espiritismo. O Emmanuel faz isso, ele mostra a história para chegar na revelação espírita. Ô, Então, tudo isso aqui é Daniel, uma construção. Hum, a gente pode dizer que a doutrina espírita, talvez você falando de sucesso, me veio isso na cabeça. Pode ser também muito mais pela decepção que os fiéis tiveram do catolicismo e de outras igrejas.
que estavam, né, que terminaram, alguns fiéis, né, que tinham uma perspectiva e terminou se perdendo nas condições materiais que a igreja terminava cobrando dos seus fiéis. Talvez a doutrina espírita veio e fez uma, digamos, uma seleção dessas pessoas pensantes, né, em relação às suas decepções, em relação à própria religião, à própria religiosidade. Pensei nisso agora, eu nunca li Digamos, nada a respeito. digamos que a igreja não encontrou a resposta, e essa resposta tinha que vir de todo jeito, né? Então, confundiram, talvez, a interpretação do Evangelho de Cristo, e, e aí nós tivemos uma transformação, né? Foi transformando aí as instituições para que essa verdade tivesse abertura. Então, se a igreja tivesse encontrado toda a resposta, eu creio que nem espiritismo dessa forma seria necessário como doutrina vir, poderia ter resolvido sem ele, sem problema. Mas existia uma necessidade de ser interpretado corretamente. Mas ainda dentro do espiritismo, ainda nós temos o ranço da anestesia do que veio anteriormente. Então, onde o movimento, muitas vezes, ele não prospera pela resistência do conservadorismo de uma certa ideia antiga. Então, por isso que às vezes não se avança bem e a gente tem essa luta, né? São vários luteros que vêm dentro do próprio espiritismo tentar mudar, mas tem que ser com muito cuidado, porque também não pode mudar a sua essência, né? Porque Kardec teve esse cuidado logo no início de realmente não manchar essa doutrina maravilhosa revelada. Daniel, Hum? eu olhando a coisa assim um pouquinho mais de cima, tá certo? Eu não participei de nada dessas reuniões, mas o que já existiu antes mesmo do descobrimento do Brasil? Um projeto de migrar para as Américas o, a, digamos assim, os velhos ensinamentos lá da Torá. Então, para Uhum. isso, o que foi feito? O, Ambiente novo. o Ilhéu encarnou em Portugal, que ele era de origem fenícia, né? Eles eram os grandes navegadores, encarnaram em Portugal, centralizaram em Portugal e Espanha para que fosse descobertas as Américas. Sim, Aí, mas não ia descobrir de graça, ou seja, já foi descoberto com o propósito de que os Estados Unidos seria, digamos assim, a cabeça pensante e o Brasil receberia a doutrina do Cristo para ser o coração do planeta. Então, não tem, então o Cristo e os seus auxiliares já sabiam que a igreja, que nessa época, em 1500, que já ia acontecer essas revoltas aqui, mas eles já tinham consciência de que o homem encarnado não ia conseguir superar as suas próprias limitações. Então, ele muito antes, eles já tinham esse projeto, falou, ó, vamos descobrir as Américas, e aí em 1800 e alguma coisa, a gente manda a doutrina, o Kardec para que ele organize a casa. Por quê? Porque eles já sabiam que o espiritismo ia ser melhor aceito em terras brasileiras. Eu já sabia que não ia ser nos Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos é a cabeça pensante e que o coração seria aqui. Então, muito antes de 1500, o Cristo já tinha isso na roupa. Vamos fazer isso e você pode ver que depois, aqui igual na noite de São Bartolomeu, que foi 1572,
que houve essa matança toda, que esses espíritos, igual diz mesmo aqui na frente, não, no Brasil, coração do mundo, que a doutrina foi transplantada, ou seja, a mensagem do Cristo foi transplantada da Palestina para o Brasil, e junto com essa doutrina vieram grande parte dos comprometidos na noite de São Bartolomeu, ou seja, porque a França não ia dar conta de resolver esse problema também. Então, vamos mandar a doutrina para o Brasil, já pronta, ou seja, como nós também não tínhamos competência para organizar a doutrina, para codificar os ensinamentos dos espíritos, então mandou-se para cá a doutrina já pronta, ou seja, está tudo escrito. É só vocês não fazerem mais bobagem. Mas mesmo assim a gente continua fazendo. Mas o muito interessante é que a base foi tão bem feita que está suportando toda essa anarquia provocada por esses espíritos trevosos que também vieram para cá. Eu não diria espírito trevoso, são espíritos que ainda gostamos da bagunça, que somos cabeça dura, que somos teimosos, gostamos de briga, e briga por tão pouca coisa. Mas, felizmente, o projeto está dando certo. Eu não sei se está contento de acordo com o, Ah, mas para testar uma verdade, ô Amaro, para testar uma verdade tem que ter as dificuldades, as pedras no caminho. Então, isso aí, como é que você vai saber se o carro é bom? Tem que passar aí nas pedras, na estrada, cheia de buraco. Então, o pensamento religioso, o pensamento da revelação, ela tem que ficar junto com quem precisa ouvir, quem precisa aprender. Então, por isso que eu acho que o Brasil ele está bem, eu acho que ele está bem, sim. Você falou bem aí que está resistindo, sim, às cabeçadas, às investidas inferiores, mas eu acho que isso aí só engrandece, está só engrandecendo o pensamento da verdade espírita. Eu acho que só destaca ela mais ainda. Dá mais destaque a essa verdade do que se ela estivesse no meio de, um, de uma aceitação geral ali, às vezes ela não seria tão aceita dessa forma, né? Não teria resistência, mas ninguém ia dar valor nela. Então, Ei, o mas valor assim, com sofrimento. só terminando o meu raciocínio, Daniel, eu não sei se o Cristo está satisfeito, se o que está acontecendo está de acordo com o planejado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o que está acontecendo está dentro do planejado. Mas eu não sei se as expectativas de quem está por trás, se realmente está. Se as coisas. Porque não tem dúvida, quem tem que resolver os nossos problemas somos nós mesmos. Ou seja, se você fez a bobagem, é você que tem que resolver, ninguém É, vai. Então, tá? é, Por isso que é, ele é calmo, Jesus é calmo, ele sabe que você que tem que se virar e resolver. Você é igual aos não, seus filhos, você vê lá, você sabe, você mas conhece seus filhos. a minha dúvida é se o que está acontecendo está dentro daquilo que ele esperava que fosse acontecer, né? Não sei. Eu Aí tenho seria. certeza. Mas um dia, não, de repente ele esperava um pouco mais do Amaro, Não, do Cristo Daniel. conhece É, todos nós. O Amaro, ele conhece profundamente quem somos, o que nós somos capazes de fazer. A espiritualidade tem meios de saber, inclusive o tempo de mudança que um povo vai ter. Isso aí é aritmética espiritual, vamos dizer assim. Eles conhecem muito bem com quem estão lidando. Tanto é que eles deixaram na forma, na constituição física do planeta, a América isolada. Por quê? Preventivamente, porque já sabiam que ia usar esse mecanismo de busca de um território novo para que pudesse isolar um pouco o problema. E é isso que aconteceu. Isso foi na transformação do próprio planeta. Então, é plano divino, plano de Jesus tem, mesmo. mas quando eu falo isso, não é da minha cabeça, não. O próprio Emmanuel diz aqui, ó, os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos. Ou seja, se eles deploram,
é porque eles acreditavam que não pudesse acontecer tanta bobagem igual nós já fizemos, né? Mas Nesse... vamos falar do Cristo, né? Você está falando dos mensageiros. Não, Mensageiros quando são eu falo do espíritos Cristo, mais em condições, como nós estamos julgando agora. Então, nós somos uns mensageiros, vamos ver, de baixa quinta categoria e que a gente também fica na dúvida, né? Então, onde a gente está realmente questionando, será que Jesus contava com isso? Mas você pode ter certeza que na pleiade maior da espiritualidade superior, isso tudo é muito claro e muito consistente. Você sabe que, inclusive, o planeta pode entrar até numa eclosão maior aí, uma terceira grande guerra, e transformar num planeta de fogo. Isso aí é, e eles têm plano para isso, se viesse a acontecer, como que seria resfriamento de novo do planeta. Então, isso não aborrece eles, é isso que eu quero dizer. É um negócio assim, o trabalho, quando você tem que recomeçar, a gente, é claro, ele vai ficar triste, por que que eles não fizeram e tal, né? Porque era uma boa oportunidade, pode até ter realmente o sentimento que eles têm por nós todos, como é sabido, poder até se expressar, né? Nossa, constrangi, fiquei constrangido com isso, com essa história. Mas ele sabe que pode começar, dar chance, ele sabe dar chance sem desesperar. E a gente, às vezes, desespera, é o contrário. Então, eu não vejo que Jesus iria desesperar ou ficar insatisfeito por uma reação negativa nossa. O Bom, é Daniel, a minha opinião, meu pensamento, né? ouvindo o Amaro, eu fiquei imaginando o seguinte, é que a gente humaniza, né, o Cristo. A gente coloca o nosso sentimento no pequeno conhecimento que a gente tem para um ser, né, que já tem o conhecimento total daquilo que está ao nosso redor, daquilo que está no planeta que ele é responsável. Eu entendo o Amaro, mas eu imagino que ele espera o tempo certo. É sempre o tempo certo no momento certo. Não é o dele nem o nosso, é aquele que a gente consegue chegar. É por isso que ele é extremamente misericordioso, né? Porque imagina o tanto de nós fizemos atrocidades com ele, gente. Com ele. Muitos de nós tivemos naquela época, não sei em que momento, em que situação estávamos, mas certamente, se nós estivéssemos lá, nós seríamos a multidão que estava jogando pedra, que não conseguia perceber a luz, não conseguia perceber a energia. Então, eu imagino que o que ele faz é esperar. Quer dizer, na verdade, a gente nem fala a palavra esperar, eu nem sei, acho que não tem nenhum adjetivo um adjetivo nosso que a gente pode colocar para Cristo ou para esses espíritos crísticos, né? Porque ele simplesmente acolhe. E se ele acolhe, se nós quisermos que ele acolha, né? Ele é respeitador, até mesmo porque a gente aprende fazendo as bobagens, né, Mário? Quebrando a cabeça. Não precisava ser assim. A gente tem dois caminhos, né? A mamãe falava muito da tal da estrada larga e da estrada estreita, né? Nunca entendia isso. Agora eu entendo. Pelo menos um pouquinho, né? O estreito é mais Vocês difícil. acham que o, vocês Diga. acham que o Cristo tem conhecimento profundo da organização física do planeta, por exemplo, de todos os átomos que compõem esse nosso sistema de vida? Claro, foi ele que fez, projetou. Imagine os seus habitantes, se ele conhece a todos nós e se sabe das nossas condições de fazer e não fazer. Nos conhece muito bem. É claro que ele conta com inúmeros espíritos, né, da rede dele de trabalho em níveis diferentes, né? Tem vários níveis diferentes de trabalhadores. Então, Quando ele punha a mão em alguém para curar, ele via toda a trajetória retrógrada lá passada, né? Do ser, e sabia aquele que ia continuar, né, com a cura, ia ser curado, e aquele que não ia, né? Então, assim, essa, é, nós não essa temos o visão é uma visão alcance, lá em né? cima. A gente não tem o alcance do que é um Cristo, né?
Nós não temos esse alcance. O homem ainda tem que perfurar aí para saber, pesquisar, para saber sobre o próprio planeta. O planeta é uma caixinha de surpresa ainda para nós. Mas Jesus tem pleno controle de toda a sua estabilidade climática, protoplasmática, todinho do planeta. Ele tem plena consciência de tudo isso. Então, imagine quando a gente fala sobre aqueles que estão nessa experiência, das consciências que estão sendo desenvolvidas nela. Ele sabe, em percentual, ele tem toda essa condição de percepção e a habilidade de estar vendo a qualquer momento toda essa estrutura do planeta. Tanto nos membros quanto nas suas estruturas físicas. Então, nós não estamos falando de um homem só que vai, sobe, olha o planeta, Terra e observa que será, meu Deus, o que vai acontecer? Não. É um Deus, vamos dizer assim, para nós. É um Deus para nós. Jesus é um Deus para nós. Vamos dizer assim, que a gente entende até melhor. Vamos fazer a leitura, né? Quem faz para nós a leitura? Qual é o item, Daniel? É o capítulo 21. Não fala o nome. Época de transição, as lutas da reforma. Ah, então tá. Obrigada. E aí, Valquíria, você está caladinha? Leila ia ler a hora que ela pediu qual que era o item, aí eu falei, vou deixar. Não. Tá, Tô então boa para ler, não. vamos. Isso é ótimo. Tá, eu tô sem microfone, o áudio tá bom? Vamos ver. Parece que é uma. Hein? Eu tô sem por microfone, enquanto vocês conseguem me ouvir? Tá. Tá ouvindo. Tá. As lutas da reforma. Debalde a Dieta de Worms, em 1521, condenara Lutero como hégere, levando-o a refugiar-se em Wartburgo, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. A Igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos, porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhes bens preciosos. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a Igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do Evangelho. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores das tragédias religiosas, mas, depois da concordata de Augsburgo, instituiu-se um regime da mais larga tolerância recíproca. O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores ou das conveniências políticas do meio em que viviam. A Alemanha era o protestantismo, os partidários dos príncipes de Martim Lutero. Na Suíça e na França era o calvinismo, e na Escócia a igreja presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio, por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da igreja anglicana. Na França, os huguenotes se encontraram muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política e o gênio despótico de Catarina de Médicis ordena a massa de Bartolomeu, no intuito de eliminar o almirante Coligny. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572
sofrendo a reforma um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminadas 3.000 pessoas. Os mensageiros do Cristo deploraram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue. Mas precisamos considerar que cada homem, com cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera de sua liberdade relativa. Está falando aí da dieta de Worms, em 1521, Eu ia Lutero foi perguntar que dieta condenado. é essa. É reunião, né? Uma reunião, assembleia religiosa, no caso aqui, onde foi condenado Lutero, né? Como herege. Ele, com as ideias dele, que pela igreja era ideia de doido, né? Ele queria uma liberdade do pensamento aí. E então o Lutero era um monge e ele foi herege, né? Nessa época aqui, ele foi condenado pela igreja, mas ele deu uma fugida, fugiu para Wartburg, é um castelo medieval. Ele foi para lá e até onde ele ficou, até, me parece, até morrer lá. Acho que foi aqui mesmo. Porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando com a rapidez de um incêndio. Olha só, hein? O cara fez uma mudança na igreja, dividiu, né, a igreja, e essas ideias foram tão boas que foi como um incêndio, propagando-se por toda a região. E a gente fala aqui não é só um país, né? A gente vai falar com vários países que foram feitas essas transformações. E só mesmo um cara de ideia mesmo para fazer um trem desse, né? Porque ele pôs a própria pele dele, né? Poderia ter sido queimado aqui na época e pela igreja, pela Inquisição, por exemplo. Então o cara poderia, mas ele fugiu, ele foi refugiar lá nesse castelo. Então foi onde ele conseguiu sobreviver, né? A igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos. Então, a igreja sofreu uma ruptura, uma ruptura que ela não imaginava. Dentro da própria igreja, ter tido um traidor, né, vamos dizer assim, mas um traidor bom, né? E fez alguma coisa para mudar um pouco aquele estacionamento religioso que vinha acontecendo. Em 1521 passa ali a ter essa história muito diferente do que já vinha sendo feita, né? Golpes mais fortes, mais dolorosos, porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhes bens preciosos, porque aqui ainda não tinha acontecido a Revolução Francesa, né? Então era um momento que ainda existia príncipe, era monarquia, a França era monarquia, e tinha os príncipes que aproveitaram desse movimento para pegar riquezas, que era um movimento, ó, vamos faturar com isso, vamos faturar com essa história. Se tiver meras coincidências do momento atual do planeta, a gente pode até entender, né? O que acontece isso hoje em todas as partes do planeta. Mas eles confiscaram os bens preciosos da igreja, aproveitando o movimento das massas, Pois né? é, exato, Da das igreja, massas, né? da igreja e das massas também, porque aqueles que eram assim exagerados, né, vamos dizer, na representação da igreja, era muito fácil tirar o bem de alguém. A igreja sempre fez isso, né?
A igreja sempre fez. Agora o Estado, o príncipe começou a fazer isso, né? E aí também a gente vê o socialismo, né? A parte social mesmo, né? Da sociedade. Uma coisa puxa a outra, por isso que é muito reformas agrárias, reformas sociais, em nome do Evangelho. Por isso que a gente não vê por trás, não consegue assambarcar mesmo a extensão dos movimentos, né? De tudo que é projetado ali. Olha, assim, de todas as situações, sempre vem uma utilidade, né? Sempre vem um bem maior. Que sai. Esses movimentos, vocês acham que eles são necessários? Ou poderia não existir? Necessários, né? Essas... Mas assim, não precisava ser dessa forma. Toda vez que eu vejo assim, movimento de massas, assim, eu lembro do nosso lar. No nosso lar, quando tem lá, o pessoal não estava contente na época da Segunda Grande Guerra, e o pessoal foi para as praças, foram para as praças, né? Manter com serenidade a manifestação pública. Então, teve lá, ó, como é que vai fazer? O planeta está em guerra, e agora? Como é que vai ser? Aí o povo foi para as praças, mas tudo de uma forma comportada, né? Pacífica. E a gente, pacífica. E muitas vezes a gente vê que as coisas não acontecem aqui porque o plano nosso é mais inferior, né? E a emoção toma muito conta e tal, né? Mas se nesse momento todo mundo fosse para a rua, por exemplo, fosse para a rua para manifestação do que às vezes possa estar acontecendo, basta somente ficar quieto ali, pronto, esperar, ó, nós somos grandes números, que não concorda, simplesmente isso, sem manifestar de uma forma difícil. Mas como é uma luta política ainda, isso não é possível, porque sempre vai ter gente como os príncipes aqui aproveitaram de uma situação, sempre vai ter alguém que vai aproveitar de uma situação, né? Sempre vai ter para roubar, para saquear, para ir contra o pensamento, provocar uma briga. É igual o campo de futebol, você já viu? Então, tem uma galera que fica ali torcendo, e de repente começa a soltar fogos, começa a soltar rojão. Aí, como aconteceu agora no Corinthians, lá, vocês viram que, não sei quem viu, mas foi difícil. Então, um comportamento que o ser humano tem muito atrasado ainda. Então, isso pacificamente não acontece. Numerosos camponeses, empolgados pelo direito do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a igreja usurpadora. Até os camponeses começaram, né, gente, a fazer um movimento do pensamento livre. Campanha contra a igreja, que sempre foi usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do Evangelho. O que vocês veem isso aqui? Vocês entendem? Reformas agrárias do Evangelho. Como é que seria uma reforma agrária do Evangelho? Seria separar terras com o apoio dos religiosos? Será que seria isso? O que vocês acham? Reforma agrária do Eu tô aqui com Evangelho. a câmera desligada, mas tô Em aqui, nome do tá? Evangelho. Ah, É, eu imagino que seja assim, aquela época da história que a igreja foi conquistando terras, né? território. Reforma agrária para adquirir terras para a igreja, né? Exatamente isso. Porque ela tinha muito patrimônio, né? Patrimônio e pegava a terra de todo mundo. O cara era herege, pegava os bens.
Então, houve uma revolução aí, ó, no movimento pensamento livre, campanha contra a igreja. Usurpadora, o que que é usurpadora? O que que é um usurpadora? Tomado à força. Entendeu? É a força que foi o quê? Tirou deles aquilo que Estava só pertencia. Então, ele devolvendo, né? queria que voltasse, queria que devolvesse, né, de certa forma. Então, aí vem aí, ó, durante 34 anos, que é de 521 até 555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas dos bastidores da tragédia religiosa. O que estava acontecendo? Que mudou, né, o pensamento religioso, é, as reuniões, os cultos, né? Nossa, aquilo deve ter sido difícil até tocar os cultos, né? E agora, como é que faz? Teve um momento de reforma religiosa dentro da própria igreja, e agora, o que seguir? Então, angústias, né, dos bastidores do problema religioso. Mas depois da concordata, que era uma reunião que foi para definir essa questão religiosa, quem pudesse seguir uma religião ou outra, né? Isso aí, até lá o negócio ficou bem angustioso. Mas depois dessa concordata aqui, é uma reunião que tiveram lá e colocaram, instituir um regime da mais larga tolerância recíproca. Então, quer dizer, teria o protestantismo e teria o catolicismo. O direito para isso aí tinha que existir daí para frente. Quem quisesse seguir um, seguia. Quem não quisesse seguir, não seguia, eu seguia a outra. Então, o direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores ou das conveniências políticas do meio que viviam. Então, tinha que ter o exame livre, né? Dali para frente, o pessoal tinha que ver o que era melhor para eles e adotar o que queria, ia querer levar. Aí é onde ele fala o quê? Ó, na Alemanha, protestantismo, com os partidários dos princípios de Martinho Lutero. Na Suíça e na França, calvinismo. Mas tudo era a mesma coisa, tudo era protestantismo, só que em nomes diferentes, né? E na Escócia, a igreja presbiteriana. Então, você falar presbiteriana, falar trabalhar com a ideia do protestantismo é uma coisa. Que a ideia era o protesto, né, Daniel? Na É, verdade. Era o protesto protesto, né? era Protesto na um Igreja protesto. Católica. Então, tudo era a mesma coisa aqui. Tanto é que até hoje a gente tem uma redivisão da igreja evangélica, hoje, por questões práticas, talvez, mas, assim, diferenças mínimas, elas foram subdividindo aí. Porque a verdade, ela não é plena ainda dentro da igreja. Ela continua ainda a ter focos diferentes. Mas isso pode acontecer também com o Espiritismo? E acontece? Tá? Vocês acham que o Espiritismo é unificado? Ainda não, né? Não. O Espiritismo não é unificado. Tanto é que o Bezerra de Menezes fala, o Espiritismo é unificação, a unificação é serviço urgente, mas não apressado. Quer dizer, tem que ser feito, mas não precisa. Vamos ter calma, né? Porque os pensamentos têm que aceitar. Então, você vê muitos dentro da próprio Espiritismo que cria situações diferentes. O próprio original está com problema, que é a interpretação. Aí põe um jacá em cima, não tira o jacá, para a verdade ser mais ampla. Então, sempre há um travamento, uma tentativa de travamento, para deixar como
está só escrito e não sair da letra. Então, quer dizer, isso ele não permite que você expanda o pensamento livre, que era o que o monge queria aqui dentro da igreja. Então, é uma abertura maior do pensamento. Talvez a ideia do Lutero não tenha sido ainda aplicada completamente na igreja. Talvez não, né? Possivelmente. Porque ele deve ter sido um idealista, viu tudo, como São Francisco, né? Teve a sua representação e não foi muitas vezes compreendido. Então, então, diferentes países foi feito diferente. Olha lá, na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio, por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Quer dizer, olha só, então, o chefe do poder político assume a direção da Igreja na Inglaterra. Você vê o presidente assumindo a igreja. Então, vamos dizer assim, mais ou menos para comparar. Não vamos entrar nessa questão. Olha a origem do Império Romano, né? O agregado ali, o império, a igreja, o complô da coisa. Então, sempre é poder. Então, enxergou nisso aqui talvez um poder, né? Fala, gente. Eu estou lendo aqui só porque isso aqui é pontual. E se a gente Não deixar dá de para entrar, passar, né? Não dá para entrar em muita coisa, porque é mais em caráter informativo, né? essas, Tá di- bem, cara. essas divisões aí, cada um, né? O Calvin entrou com ideia própria dele. Cada região, cada país tinha uma especificidade ali, de acordo com a conveniência, o movimento, né? O Exato. momento político da época. Então, assim, a ideia geral era protestar e sair do jugo da igreja. E o povo aí, esse movimento, essa espalhou como fogo lá, rápido, porque já estavam todos cansados do domínio, da subjugação, né? Por isso que foi bem aceito e rapidamente aceito. Quando Lutero teve a coragem, né, de ir fazer. Aí teve vários seguidores. Mas isso aí é uma forma de evolução lenta, né? Lenta no nosso olhar, né? É o que, como diz o outro, é o que tinha para aquele dia, para aquela época, né? Como a nossa evolução é o que tem para hoje. O que tem para hoje? As nossas mentes ainda bem obtusas, né? A vontade de querer evoluir. Então, essa mente livre aí, defender os próprios princípios, isso até hoje ainda é muito difícil, né? Nós somos muito covardes ainda, né? Então a gente vê E vocês que acham que a igreja, depois de separada, ela melhorou ou conservou? Depois do aí eu não, soco? é, eu não sei, Depois eu não dessa conheço muito da pancada? igreja, eu não conheço muito de igreja. Um comentário aí que eu percebi, Quem vem da mas igreja? Né? a questão do envolvimento político, a gente percebe que isso é muito forte na religião protestante hoje, né? A gente vê isso na política. E aí, quando Até leu hoje. aqui, eu falei, gente, isso é histórico, é porque lá atrás, com Lutero, você já vê aqui em todas as ramificações aqui, tinha influência política, né? E aí, É se bem pensar que tem quanto observado, né? tempo, né? Eu nunca tinha É pensado nisso. O verdade. que tem, né? O que tem como que a gente chama hoje? A gente Pastor fala na política, crentes, né? A gente fala crente na evangélico. É política, tudo, que se aproveitam, né? Do poder. Então, é massas, né? Muita igreja a presbiteriana ela é muito grande, né? Então, você vê a segunda do país, depois do catolicismo. Quer dizer,
se somar as duas, a católica e o protestantismo, você tem a grande maioria das pessoas. O espiritismo é 2%, gente. O espiritismo é 2%. Incluindo aí os Então, simpatizantes, né? dois pontos, não sei qualquer coisa lá. Não sei hoje se esse número mudou, mas, assim, é significativo o tamanho deles, o tamanho da igreja. Então, isso tem uma força política enorme. Por isso que espírita, quando vai entrar na política, não consegue avançar, porque é 2%. Ele acha que. Não, e os 2% não votam, não. Porque fala, esse cara está aproveitando de nós e tal. Aí não consegue prosperar na política. Então, é uma matemática errada que o cara faz quando ele entra para ser um político, né? Agora, No- dentro da igreja, não. O cara Tem tem voz. massas, tem uma força política, então é força E o política. Bezerra de Menezes? Qual foi Ah, a técnica ele dele? não era nem espírita, ele não era espírita ainda, né? Ele Ele entrou foi. na política, não era espírita ainda não, ele era um. Ah, Saiu é? quando Eu sempre tornou-se soube que sim. espírita, ele saiu, né? Quando ele viu que Não, era não, política, ele falou: Isso é, aqui não é para mim, saiu. Ah, tá. ele não era espírita, não. Eu não estou falando que o espírita não pode entrar, não, hein, gente? O Ele entra, espírita, mas se ele ele não tiver, aguenta, né? é, se, se ele tiver um propósito, porque ser espírita é ter conceito dentro de si. Se ele for um político que tem esse conceito e levar isso para as pessoas, é um missionário. Mas é muito difícil isso, Manter porque princípios dentro da política é muito difícil, né? porque eu digo até com uma missão na Terra é difícil. Imagine assim que os espíritos que estão mais elevados e esses fracassam nas suas missões muitas vezes. Imagine no campo da política. É muito difícil você dar conta do processo. Muitos assédios, é complicado. Se a pessoa tiver uma força moral e que é inabalável, eu acho que é meio complicado, aí ele pode até conseguir, mas logo, logo ele está falando do outro partido, logo ele está brigando com o outro. Então é uma luta, é uma briga constante, né? Muito difícil. Aí vem falar, o Amaro gosta do São Bartolomeu. Pode falar aí, ó, Amaro. Você veio da igreja, então você já ouviu falar muito disso, né? A Valquíria também veio da igreja. Quem mais veio da igreja aqui? Você Eu. também, Flávia, a Ok. Francisca. Então, vocês podem falar melhor Eu ainda passei por dessa. todos os dogmas da igreja, todos, todos, assim, até a crisma. Aí, quando o padre Então, o me que que cantou na aconteceu? crisma, eu falei, não, não é isso aqui, não. Aí, com 15 anos, eu me revoltei contra a igreja. Mas eu casei na igreja também. E o que que aconteceu em Paris, né? Esse fato, por que que aconteceu essa matança, né? Quem pode falar isso para nós? Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política e o gênio despótico de Catarina de Médicis ordena a matança de São Bartolomeu, no intuito de eliminar o almirante Coligny. Ney, você está lendo um livro aí que você está vendo essa questão do São Bartolomeu, você quer falar alguma coisa? Apertei aqui sem ver. Eu tô até terminei de ler um livro da Ivone Pereira que relata uma boa parte, relata essa noite de São Bartolomeu. E essa Catarina de Médici era terrível e ela
ordenou a matança desse almirante aí, e matou toda a família. E quando eles chegaram lá para matá-lo, eles estavam no culto que eles faziam em casa, né, até então. Os huguenotes eram os que defendiam a presbiteriana, né, que era aí, né? Aí eles chegaram, eles estavam fazendo culto, orando, cantando, e mataram todos, mataram crianças, mataram a família inteira desse almirante aqui. E assim, muito triste mesmo. E me lembrou muito os primeiros cristãos, né? Porque eles não fugiram, eles ficaram porque eles tinham uma fé muito grande e eles não fugiram. Alguns até fugiram, mas essa família aqui, ó, do almirante, permaneceu, sabiam que iam ser mortos, já sabiam que eles estavam chegando, e eles não fugiram, permaneceram lá. E aí me lembrou muito mesmo a questão dos primeiros cristãos, né, que foram jogados aos leões e tudo. Eu achei interessante isso. É tudo perseguição religiosa. É. Perseguição religiosa. Até hoje, né, a gente viu aí recentemente lá foi naquela matança lá, onde é que foi lá? Morreram 3.000 pessoas agora, recentemente. Essa aí mesmo, ó. 24 Não, de agosto de agora. 1572. Ah, Não, agora? só aqui, ó, atualmente, os Não sei não. muçulmanos, Ah, sim. é, Porque aqui também são teve, 3.000 pessoas, ó. também esses Deve 3.000 ser os que mataram essas 3.000 estão morrendo agora. tá morrendo, pode ser. Nossa Senhora, ali. Ó, Esse esse de movimento Bartolomeu, aqui, hum, o número eu estou procurando aqui na internet, mas eles falam em 3.000, 30.000, 70.000, não tem um número. não tem, não tem. Até agora eu não achei um número fechado. Não E foi o faziam quê? Eu vi anotações. que foi contra o protestantismo, mas a bandeira A levantada guerra era o religiosa. catolicismo? A igreja queria prevalecer, né? Não queria, mesmo tendo essa concordata aí, houve uma briga para continuar. Como a igreja hoje, ela quer estar no primeiro lugar, né? Você pode ver que ela tem isso ainda, com menos poder, né? Claro que antigamente tinha muito mais, mas a igreja é muito forte ainda. Ela tem. Até se questiona agora a questão do Papa, né? Será que vai ter outro Papa? Não vai ter. Mas a igreja não vai deixar isso se perder e com certeza vai continuar, porque isso dá poder, dá representação para ela. Se tirar o Papa, é capaz que ela pode Quase falar que a entrar, igreja vai se desfazer, né? pode Esse entrar Vai no Papa está perder Papa. quase espírita, né? O Francisco tem mais ideia espírita do que da própria igreja. Eu tenho um irmão que ele é muito católico e muito preconceituoso com as outras religiões. Eu acho que ele foi um padre daqueles arraigados, né? Ele fala assim, uma vez a gente estava numa reunião e o Papa estava doente e tudo, e ele calado, né? De repente ele falou assim, não sei por que que eu não gosto desse Papa. Não tinha nada a ver. Então, por causa das ideias progressistas do Papa na igreja, né? Do Papa Francisco. Eu falei, gente, ele não conseguiu ficar calado, né? Esse negócio foi tão forte, né, no coração dele. Ele Por sabe acaso, por quê, né, Francisco? ele sabe, mas ele não podia dizer, sabe? Ontem eu sonhei com ele, e eu sonhei com ele dentro do contexto de preconceito. Engraçado, né? Eu acho que eu tô tão doente que minha cabeça Pois é, tá mas quem tem o viajando poder aqui. não quer abrir mão, né? A igreja sempre teve, É. né, a primazia, né, o domínio. Quem quer abrir mão do poder? O que nos perde não é o Vocês poder? acham, Em nome vocês do acham que Cristo, né? Pior é isso, né, gente? Pondo Cristo na frente, é isso que essa frase. vocês acham que a igreja um dia ainda vai ter um movimento desse interno, de ter alguém levantando uma espada para mudar tudo? Ah, eu acredito que sim. Não sei se desse jeito, né, gente? Como
a Noite Sangrenta de Lutero. São Bartolomeu, né? Mas eu acho que já tem pessoas que levantam. Nós aqui estamos levantando a espada. Só que a gente estava levantando uma espada mais amorosa, né? Mas a gente está contestando aí. O Mas a Espiritismo guerra já contesta a está igreja. acontecendo, né, Francisca? A guerra já está Agora, acontecendo. existem as guerras santas, né? Eu acho tão engraçado falar esse nome. Quando você pergunta aí, Daniel. Ai, desculpa. Nossa, tá vendo? Quando você pergunta, Daniel, se vai ter, já está tendo, né? E são as guerras santas, né? A Igreja Católica está lá santificando. O que vai acontecer? As pessoas mudam, né? Também. Mas a tendência é permanecer muito tempo ainda. Eu creio que não está muito próximo disso mudar, não. Eu Mas acho o que que é muito praticamente vai. tempo aí para você? Talvez séculos, né? E ainda temos aí pela frente três séculos, talvez. O que que é o tempo, né, Ah, Leila? Pois é, para quem diz que tempo não existe, né? não, mas eu falo Então, movimento da Terra mesmo. Eu acho que a Terra vai ter que girar aí muitas vezes ainda para 3 isso séculos dá para acontecer. encarnar de novo quantas vezes? Exatamente. É Né? purificação. Uhum. Bom, então a gente viu aqui um movimento. Só para finalizar aqui, ó, os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue, mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera da sua libertação, de sua libertação relativa. Quer dizer, os mensageiros deploram, como o O Amaro Amaro disse. colocou. Uhum. Deploram. Deploram no sentido, assim, claro, não concordam com a situação dos acontecimentos dolorosos. Quem é que vai concordar? Trabalhando por despertar. Eles vão continuar despertando as Secou. nossas É, consciências, a consciência geral, eu estava mas vigiando. mas depende de cada um. Depende de cada um. Gravar as Obrigada. responsabilidades próprias ou não. Então, não depende da espiritualidade. Afinal, todo esse sistema está montado para o nosso progresso. E quem já progrediu não vai fazer por nós. A gente é que tem que fazer por nós. Essa é a mensagem que a gente viu aqui. Aí depois, na semana que vem, a Invencível Armada. Né? Então, vamos ver para onde nós estamos caminhando. Os Né? próximos capítulos. Olha, eu acho que quem sabe muito sobre São Bartolomeu aí é o Amaro. Depois a gente deixa ele falar. Eu queria que ele falasse, né? Quer É, falar não mais um quis pouquinho falar? aí, Amado? Para nós? Ele falou assim, aí eu entendi e passei para a Inês. Não, não conheço de São Bartolomeu, não, o que eu sei que foi Você uma não estava lá, briga. não? Eu acredito que sim, mas não Mas lembro. esqueceu. Graças a Lembra, Mas Deus né? ele tá. esqueceu, né? Mas eu acho que nós que estamos aqui, a gente veio de lá, porque continuamos cabeça dura do mesmo jeito. Então, Bem Ô, porque acho. aqui, na Amado, não fica verdade, por nós, não. Agora eu vou te contestar. Não fica por nós nesse trem do seu problema, não. Você fica não, por nós. eu digo, eu não tenho Não, dúvida que quanto você a. fala que é eu, que você tem que falar Não, é ô eu, Daniel, eu tô falando. Oi, você Põe nós na esqueceu história, que né? o Daniel aqui ele é o mensageiro conduzindo almas É. perdidas. Daniel, quando eu digo Deus, né, nós, é filha? porque, quanto à minha presença lá, eu não tenho dúvida. Pode ser que eu não tivesse participado diretamente nessa noite, mas que eu estava nessa bagunça, com certeza eu estava. Mas quando eu digo nós, é porque se a gente está aqui, nós que estamos aqui participando Não, desse mas eu tô estudo, brincando. negão, Já tá não bem. tem dúvida que a gente está envolvido nessas tramóias todas aí. Alguns como líderes, outros como subalternos, e continuamos subalternos. Então, Executores, é. né? Agora, Como que chama? acho que E não dá Responsabilidade chance não, coletiva. hein?
E não eu dá acho chance que, de novo, não, hein? pelas nossas características, sempre subalternos. Eu não vejo que nenhum de nós aqui tenha assim a característica de ter exercido de ter sido Liderança. um líder forte, porque se fosse líder forte, já já teria tomado alguma providência mais séria ou então Não estaria estava mais aqui ponderado. mais. É. Mas somos ainda esses mesmos ignorantes aí ingênuos dessa época aí. Com certeza, e muito dos perversos. E não dá outra chance, não, né? Eu tenho o mesmo Se, pensamento do se, Amaro, viu? se a Daniel, pessoa mas fala, agora, você Daniel, mas encarnar no meio lá, eu vai acho falar. que eu, pelo menos, eu vejo a minha situação em especial como a partir inclusive agora dia 18 completa 13 anos que eu tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo. Eu acho que pelo menos, eu vejo que foi uma oportunidade muito grande que eu tive e que, felizmente, eu tenho aproveitado assim, não conforme eu gostaria de realmente estar aproveitando, mas o aprendizado que eu já tive nesses 13 anos realmente me dá um consolo até razoável de que, se eu tiver uma nova oportunidade, de repente eu possa até recusar. Eu sinto que eu tenho, assim, repensado muitas atitudes minhas. Ou seja, Uhum. é um progresso que eu considero razoável. Ótimo. É bom a gente interiorizar para garantir a próxima existência, né? Ué, Se porque não você adianta a gente, não Aqui, adianta a né? gente ficar Aqui falando, na Terra, né? você tem que realmente ver, raciocinar, de ver, puxa vida, eu fiz isso, mas continuo fazendo, mas e aí? Porque encarnar de novo, você vai encarnar de novo. Então você tem que interiorizar agora para garantir. Fala, Flávio. Não, é que perante aos olhos dos outros, né, a gente muda muito pouco, mas só a gente mesmo para saber as lutas internas, né, o Ué. tanto que a gente avançou, e poucas pequenas coisinhas fazem tanta diferença para a gente, dessa satisfação que você está Sim. falando aí, né, de como que eu estou conseguindo vencer isso e mais isso. A luta é individual mesmo, e a gente que nos julgamos também, né? Eu, por É. exemplo, eu tenho umas dúvidas muito sérias ainda que eu vou ter que bater um lero muito forte lá com o meu amigo Chico Silvério, mas o saldo, legal, muito obrigado pela força e tamo firme, tamo junto. Tá, gente, então vamos lá. Pastel. Vamos lá, Vamos gente. lá. Bom dia Obrigado. para Pastel com vocês. Até a garapa. próxima. Tchau, Tchau, tchau. bom Bom dia. dia.